Sejam todos muito bem-vindos a mais uma análise visual profunda. Hoje a gente vai mergulhar em um dos textos mais fascinantes e, sinceramente, mais emocionantes da literatura espiritual, o capítulo 24 do livro Nosso Lar, que se chama O Impressionante Apelo. A nossa ideia aqui é desdobrar as dimensões ocultas por trás da história humana. Vamos usar as informações diretas dessa fonte para entender como eventos gigantescos reverberam muito, mas muito além do que os nossos olhos físicos conseguem captar. Para começar, parem e pensem nessa pergunta. Como é que o mundo espiritual reage quando a Terra está literalmente à beira do abismo? É uma questão super profunda, né? E o que é mais interessante é que ela emoldura com perfeição um momento histórico e dramático que a gente vai analisar agora. Não é só uma reflexão filosófica abstrata, sabe? É quase um relato jornalístico de um momento em que a humanidade inteira prendeu a respiração diante de um colapso iminente. Para a gente ancorar esses conceitos espirituais numa realidade histórica que a gente conhece bem, vamos voltar um pouquinho no tempo. Meses antes, temos a chegada do André Luiz, recém-desencarnado, à colônia espiritual de Nosso Lar. Um período todo focado na adaptação dele. Mas o nosso foco real, o grande pivô dessa história, é agosto de 1939. Exatamente na véspera da Segunda Guerra Mundial aqui na Terra. A narrativa puxa a gente de um cenário de pura paz e aprendizado e nos joga de cara para a iminência de uma catástrofe global incalculável. Mas antes desse caos todo estourar, imaginem só a cena que o texto descreve. Uma sala super pacífica, onde o André Luiz e o orientador dele, o Lísias, estão lá ouvindo uma melodia suave, super harmoniosa, saindo de um receptor de rádio espiritual. Isso ilustra de um jeito brilhante como é a atmosfera sensorial lá nas esferas superiores. Tem música, tem paz, uma serenidade incrível. É uma cena bem íntima que cria um contraste gigantesco com o que está prestes a acontecer. E de repente, do nada, essa música suave é cortada. É aí que ouvimos falar do Posto 2 de Moradia. O livro descreve isso como uma velha colônia espiritual dedicada a serviços pesados, que é diretamente conectada àquelas vibrações mais densas e inferiores da crosta terrestre. A mudança de tom é drástica. Uma voz urgente, muito marcante, vinda desse posto avançado, interrompe a melodia celestial e traz com ela todo o peso e angústia das lutas que a humanidade estava enfrentando naquele momento crítico. E aqui está o apelo que inclusive dá o título ao capítulo. A voz diz: ajudai-nos quantos puderem ceder algumas horas de cooperação. Gente, a urgência e a empatia que esses benfeitores espirituais transmitem são quase palpáveis nessas palavras. É o registro de seres que estão na linha de frente de uma crise vibratória sem precedentes, pedindo encarecidamente para a galera das esferas superiores descer e ajudar a manter um pingo de equilíbrio moral no nosso planeta. Isso revela pra gente uma dicotomia que é de explodir a cabeça. De um lado, a gente tem a guerra física, fronteiras geopolíticas, tropas marchando, nações se atacando abertamente. Do outro lado, a guerra espiritual, feita de vibrações mentais, falanges obscuras da ignorância agindo com tudo, enquanto as fraternidades da luz resistem bravamente. O texto deixa claríssimo que esses conflitos terrenos que a gente vê nos livros de história são só a ponta do iceberg. Tem batalhas massivas rolando no invisível, conectando diretamente a mente humana a essas forças extremas. A transmissão desse rádio espiritual traz um diagnóstico super direto sobre as causas estruturais de toda essa guerra. Primeiro ponto, o ser humano cedendo àquelas tendências mais mesquinhas. Segundo, governos excessivamente centralizados que acabam sufocando a liberdade. E terceiro, uma falta total de colaboração espiritual por parte de líderes que não têm o menor senso de ponderação. A ignorância coletiva e essas estruturas de poder criaram a tempestade perfeita para o desastre, afetando todo o ecossistema universal. Agora um detalhe importante, a transmissão cita o umbral o tempo todo. Para quem não lembra, ele é definido como uma região espiritual inferior, uma zona de grande interesse onde falanges obscuras se concentram e se organizam. Durante esse momento tenso de 1939, o relato mostra que essas forças tenebrosas começaram a se espalhar em todas as direções. Elas jogam energias super destrutivas para cá, o que só alimenta e impulsiona ainda mais o conflito material na Terra. É um ciclo de retroalimentação assustador, para dizer o mínimo. E o rádio espiritual vai narrando um avanço que dá até um frio na barriga. Passo 1. As forças obscuras já tinham espalhado o fogo da guerra lá na Ásia. Passo 2. Pesados nevoeiros se amontoam nos céus da Europa, cercando os países num abraço super sombrio. Passo 3. Essa massa densa de ignorância simplesmente empurra a humanidade para cometer novos crimes e derramar mais sangue. O contraste atmosférico é gritante. Enquanto as colônias superiores vibram na luz, nuvens literais de trevas estão sufocando a Europa no plano invisível. Mas calma, a luz não fica parada assistindo.
A reação é forte e as contramedidas são cruciais. Os trabalhadores invisíveis fazem um sacrifício gigantesco. Eles começam a convocar as fraternidades da luz numa espécie de força-tarefa universal. Lutam para salvar patrimônios milenares e a cultura da civilização ocidental. E olha só que detalhe tocante. Eles focam muita energia para amparar a população civil indefesa e para consolar o coração daquelas mães que estavam completamente sufocadas de angústia. É um esforço de compaixão monumental no meio de uma tragédia terrível. E o ponto alto desse apelo todo, o que pega a gente de jeito mesmo, é quando a voz do rádio diz: a humanidade encarnada é igualmente nossa família. Unamo-nos. Nossa, a dimensão disso é estrondosa, não acham? Eles pegam um conflito que envolve continentes inteiros e legiões universais e trazem tudo isso de volta para uma conexão puramente emocional. O invisível trabalha não por uma obrigação fria ou burocrática, mas por um laço de família que é inquebrável com quem ainda está aqui lutando no plano material. E isso traz a gente de volta para o nível micro da história. O André Luiz tem uma reação emocional fortíssima. Fica um silêncio sepulcral na sala, e o peso daquelas informações bate nele com tudo. É o momento exato em que a ficha dele cai. A própria família dele, que ainda estava viva lá na Terra, estava imersa e super vulnerável dentro desse mesmo furacão global. O macro e o micro colidem de frente, sabe? O destino do mundo inteiro vira de repente o destino das pessoas que ele mais ama. 1939. Pra gente, pode parecer só mais uma data no livro de história. Mas lendo esse relato, a gente percebe que é o marco exato em que os planos vibratórios colidiram de um jeito brutal. A fonte mostra muito bem como a ação física humana nunca, jamais é um caso isolado. O que a gente faz aqui cria ondas de choque imensas que reverberam na hora em toda a estrutura do reino espiritual, forçando os planos superiores a fazerem uma mobilização absurda para evitar que o planeta entre em colapso total. Para fechar nossa reflexão de hoje, fica essa pergunta provocativa martelando na cabeça. Se a humanidade invisível luta tanto pela nossa paz, o que é que a gente está emitindo para ajudar eles? O texto deixa bem claro que os nossos pensamentos e a nossa vontade criam essas afinidades vibratórias. Toda essa engrenagem das guerras mais tristes até os resgates espirituais mais lindos depende do que a nossa mente emite todo santo dia. É um convite para a gente refletir profundamente como os seus pensamentos estão contribuindo para esse ecossistema do universo. Com certeza, é algo que muda para sempre o peso que a gente dá para cada ação nossa. Até a próxima